Saudamos mais uma vez a todos vocês que nos prestigiam com a sua audiência. A mediunidade é um tema ainda cercado por muitas dúvidas e curiosidades. Por isso nós resolvemos abrir espaço no nosso programa durante algumas semanas para tratar deste assunto. Acompanhe no Tema Livre. Temos depois, com Gilberto Tomasi, o Espiritismo Responde, e fechando o programa de hoje, em As Razões dos Fatos, um teste de honestidade realizado numa universidade paranaense. Como será que nós nos sairíamos num teste destes? E nossos filhos, nossos netos? Começa agora o Diálogo Espírita. Prezados amigos, a mediunidade é um dos 5 princípios básicos da doutrina espírita, que é a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados. E essa mediunidade sempre esteve presente no seio de todos os povos em todas as épocas da humanidade. O homem primitivo, na medida que iniciava a busca de conhecimento, de respostas para muitas das suas inquietações, guiado não ainda propriamente por uma intuição, mas por um mero instinto, buscava no livro da vida, o responsável ou os responsáveis por tudo que o cercava. E, ao mesmo tempo, tentava interpretar os sinais que lhe eram enviados por esse Deus ou por esses deuses personificados nos agentes da natureza. E tentava compreender por que esses seres, ainda no âmbito do maravilhoso e do sobrenatural, o que esses deuses esperavam dele. O que fazer para agradar? O que fazer, como pedir em benefício do sucesso da caça, de uma boa colheita, ou até mesmo para vencer o inimigo. Ou seja, o homem queria estabelecer uma comunicação, seja diretamente com Deus, fosse por intermediários. É disso que nós vamos tratar hoje aqui no nosso Tema Livre com a Rose e com o Joilson. Eu queria que vocês trouxessem já de início daquilo que vocês estudaram, daquilo que vocês já viram dentro da doutrina espírita, fora da doutrina espírita, sobre o início da mediunidade, nos outros povos, a origem, como é que funcionava. Gostaria que vocês comentassem um pouquinho. Inicialmente, a gente tem que lembrar o que André Luiz nos ensina sobre o início da mediunidade no homem. Ele diz que a faculdade mediúnica, radicada no organismo humano, se desenvolveu, a princípio, nos povos primitivos durante o sono. Interessante, né? Ele dizia que as pessoas tinham dificuldade de captar as ideias dos espíritos, ainda porque eram muito primitivas, mas elas se preocupavam com as questões da caça, da colheita, e durante o sono os espíritos protetores tentavam dar ideias aos homens primitivos para que eles resolvessem essas situações de proteção à comunidade. E quando eles acordavam, ao tentar resolver o problema, eles começavam a ter reminiscências daquilo que tinham ouvido durante o sono e captavam mentalmente intuições e ideias. A partir dessas lembranças fragmentares, a mediunidade se estabeleceu com mais facilidade, porque eles começaram a captar diretamente as intuições e as ideias dos seus protetores para resolver as questões do cotidiano. É muito interessante a gente saber como é que começou a faculdade no homem. Ô, Joilson, a gente, para quem não sabe, a mediunidade ela é bastante abrangente. Ela não se restringe só, muita gente pensa que a mediunidade é só conversar com os espíritos, só psicografia. É uma das formas das mais conhecidas, mas existem outras formas, além da fala e da escrita, Existem as inspirações, as intuições, a vidência, os fenômenos de efeitos físicos, desde etc. a antiguidade. Desde a antiguidade. Na Gênese, o Kardec, a certa altura, num lugarzinho lá, ele diz o seguinte, que a mediunidade, do ponto de vista do espírito, digamos assim, do estudo da alma, é o que o telescópio foi e ainda é na pesquisa dos astros, do universo,
e ao mesmo tempo um microscópio no infinitamente pequeno. Você acha que é uma boa colocação, Kardec? Assim, a metáfora, vamos dizer, que Kardec coloca, que vai assim, nos exemplificar o que é essa mediunidade de poder alcançar aquilo que nós não alcançamos pelas nossas, digamos assim, pelas nossas vias comuns, pelos nossos 5 sentidos. A gente precisa de ter um equipamento, como a Rose bem colocou, que ele está erradicado no organismo, no organismo, e a gente precisa, ela é como se fosse uma ferramenta a mais para poder alcançar aquilo que a gente não consegue alcançar no dia a dia, né, no comum. É uma realidade tão importante, né? E desde a antiguidade. Todo mundo conhece os casos da Grécia, a pitonisa de Delfos, não é? Não, talvez nem todos conheçam, então fala um pouquinho para nós. Não, mas quantas historinhas aí? Isso a gente aprende, né, na escola, inclusive. As pessoas consultavam os médiuns da antiguidade na Grécia, a pitonisa trazia os seus oráculos de forma obscura, né, e os sacerdotes depois interpretavam, claro que mediante recebimento de dádivas, infelizmente, né? Era um hábito primitivo, mas explicavam ao povo que os espíritos indicavam, em muitos casos, com previsões muito exatas. O que pouca gente sabe da Grécia, por exemplo, entre outros casos, é que Pitágoras usava uma mesa mística, junto com amigos, que indicavam as letras do seu alfabeto e traziam mensagens dos espíritos, por exemplo. Então, a mediunidade sempre foi explorada. Nos Vedas, 4.000 anos atrás, eles descreviam que viam ao lado dos Brahmanes, no dia do culto aos mortos, os espíritos dos antepassados que estavam sendo homenageados, sentados ao lado também para receber a homenagem. Então, todos os povos quase trazem essas tradições. E o Pitágoras, ele parece, né, porque ele viveu no Egito, né? E ele teria trazido do Egito para a Grécia. E ele já teria herdado dos hindus que passaram para o Egito. Então, a coisa, se espalha mesmo no tempo mais o Egito usava muito a mediunidade, sim, né? O Livro dos Mortos é quase equivalente ao Livro dos Espíritos para o Espiritismo. Só que era algo restrito, era algo fechado, né? Somente os iniciados tinham acesso ao conhecimento, né? É verdade. E usavam para explorar o povo, né? Exatamente. Aterrorizarem, por domínio. Para dominar o povo, para assustar o povo, para poder controlar aquela massa toda. Bem isso. Em Roma tem um caso até bem engraçado. Um historiador romano conta que 2 magos, né, foram processados, Marcelinos conta. 2 magos foram processados por quê? Porque eles estavam para aclamar um novo César. E eles foram usar a mesa divinatória, que tinha assim um fiozinho de linho, um anelzinho de ouro. O anel balançava, indicava as letras, eles iam anotando, né? Como se fosse a tábua Ouija de hoje. Mesma coisa. E eles perguntaram quem seria o novo César. E a letra indicou THEO. Como Teodoro era um grande favorecido para a indicação a ser o novo César, Teodoro, né? Já trataram de agradar o Teodoro, foram lá procurar se aproximar e tal, e no fim foi Teodósio. A mesa adivinhou, os intérpretes erraram, foi Teodósio, o César seguinte. Aí foram processados os magos. A gente lembra, a Bíblia está repleta de fatos mediúnicos, né? Uma das mais, já que a gente está falando de profetas, de pitonisas, a gente recorda do rei Saul, né? Que foi consultar com pitonisa de Endor. A respeito de vários assuntos, de guerra. Porque tudo que ele fazia, o Saul, ele consultava o profeta Samuel, o sacerdote da sua época, né? Então, Samuel era um grande médium, trazia o que ele achava que era a voz de Deus, na verdade, os espíritos que orientavam. Como Israel se estabelecer, né, naqueles primórdios, como adquirir certa proteção interna, inclusive nas guerras, né? E o Samuel morreu. E o Saul ficou sem proteção, né? Não sabia como se comunicar e continuar a receber aquelas orientações. E ele tinha proscrito, né? Era considerada bruxaria, ele tinha expulso a pitonisa. Mas aí, como é que ele ia conversar com Samuel que tinha morrido? Ele se disfarçou todo e foi lá consultar a pitonisa de Endor. E ela não sabia que era o rei Saul, porque o rei Saul disse que matava alguém que se dedicasse ao mediunismo.
Aí, quando o Samuel apareceu materializado ao lado da pitonisa, ele falou, Saul. Ele falou, o quê? Você é o rei Saul disfarçado aqui, né? Achou que era uma armadilha, ficou furiosa com ele. Mas Samuel acabou dando as orientações que ele precisava. Foi muito interessante. Então, minha gente, a gente vai passar agora aqui a colocar, né, assim como o Kardec colocou a importância da mediunidade, né, comparando com o microscópio e o telescópio, e colocar para vocês aqui. Temos 6 itens, vamos ver se a gente completa essa parte no programa de hoje, a gente vai continuar no programa da próxima semana. Nós vamos colocar aqui rapidinho, depois a gente pode até voltar no outro programa, e fatalmente a gente vai voltar. Nos estenderemos mais sobre esses conceitos aqui. Mas eu acho que eu vou ler até todos aqui, aí vocês comentam à vontade. A utilidade da mediunidade. Muita dizem, mas para que precisa médiuns, ou melhor, a mediunidade? Para que os espíritos? O que os espíritos trazem de novo? Jesus já não disse tudo, já não ensinou tudo que tinha que ter ensinado? Não é bem assim. Vejam só. Prova a mediunidade, né? Prova a sobrevivência das almas. Prova. Nós vamos ver depois aqui provas, inclusive científicas, de grafia, de assinaturas, de dados desconhecidos, de informações que provam a identidade do espírito comunicante. Demonstra como essas almas vivem as suas atividades após o retorno da vida física. Mostra a continuidade do progresso, mostra que os espíritos continuam progredindo lá no plano espiritual e depois quando retornam pela reencarnação. Prova a sobrevivência dos laços afetivos, é um dos grandes consolos que a doutrina espírita oferece. Mostra as consequências dos atos terrenos e prova a justiça de Deus. Dizemos que a justiça divina às vezes tarda, mas não falha. Isso é uma grande verdade. Às vezes nós não temos tempo para vermos aqui, mas ela ocorre do outro lado. Desmistifica a morte, desvenda os mistérios, dissolve o medo e espalha o consolo. Destrói o materialismo, converte os incrédulos e os crédulos fornece noções mais exatas sobre o futuro. Num apanhadinho para hoje. Comentário de vocês. Bom, você colocou praticamente tudo já, né? Não, mas eu queria que você trocasse miúdos, né? Trocasse miúdos. Mas vamos lá. Qual foi sempre a grande barreira, a grande tristeza, não é? Para o ser humano? A perda do ente querido, a separação que a morte aparentemente ocasiona. Derrubar essa barreira da morte, termos a certeza que os nossos entes queridos continuam vivos, íntegros, tal como eram aqui, e principalmente que seu destino não está definitivamente traçado, que eles continuam a melhorar, que não há penas eternas e que eles podem se comunicar conosco, é o maior consolo que acho que uma mãe, um pai, uma pessoa que ama pode ter. Só isso já vale a pena, Só né? isso já é o principal. Motivo suficiente, né? É o principal. É por isso que o Espiritismo é chamado Consolador, né? É a doutrina consoladora. Ô, Joilson, deu um pontinho importante para você ficar um pouquinho mais em cima de um ponto. Mostra a vida no além, né? Sim, essa questão da vida no além, nós vamos identificar quem teve a oportunidade de assistir ao filme O Nosso Lar, também quem leu o livro, né, a obra do Nosso Lar, ali demonstra como que acontece do lado de lá, como que nós vivemos do lado de lá, que é basicamente uma continuidade do que aqui. Aqui, esse mundo material é uma cópia, e uma cópia muito pálida, inclusive, do que é o lado de lá, do que é a espiritualidade. Então existem as suas organizações, as suas cidades, com a sua estrutura política também, e tudo organizado, só que nas esferas mais elevadas a coisa é muito melhor organizada. Tem as casas, as famílias se reúnem e tem os momentos de lazer também, como aqui. Tem um livro que foi escrito há algum tempo atrás e que causou muita polêmica, que é o Violetas na Janela, que também retrata um pouco a respeito da vida do lado espiritual, porém um tanto quanto fantasioso. E aí a gente tem que ter o cuidado com o que a gente lê na literatura espírita, que tem muita coisa por aí. Por isso eu aconselho ficar sempre nas obras de André Luiz, psicografadas pelo Chico, pelo Divaldo Franco, que tem muita informação a respeito do plano espiritual.
Não sei se vocês sabem, posso colocar? da vida no plano espiritual? Uma frase que o tempo está... Ah, bom, então eu conto outra hora. Acho que deixamos para o próximo É uma história programa. fantástica sobre então a percepção do plano espiritual. Nós vamos cobrar Para os próximos capítulos. Nós vamos cobrar Prometido. essa história, tá bom? Nosso tema livre de hoje fica por aqui, nosso programa continua. Até mais. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da ADE Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. A revista Ser Espírita propõe um novo olhar sobre a vida encarnada. É o Espiritismo sintonizado no século XXI, revendo os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Nesta edição, o destaque é para a entrevista com o médium Mauri Rodrigues da Cruz, fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Imperdível. Para conhecer os demais fascículos, visite o site www.serespirita.com.br. Olá, amigos, tudo bem? A nossa pergunta de hoje ela é bem pertinente, porque é algo que todos nós cometemos, é passível de qualquer um cometer, mas que geralmente passa batido. Não aceitamos às vezes. Então a pergunta é a seguinte: pessoas que não reconhecem suas faltas durante a vida, sempre as reconhecerão depois da morte? É bem verdade que nós todos conhecemos algumas pessoas que são indiferentes. Pessoas que não dão satisfação, pessoas que vivem de nariz empinado, pessoas que estão sempre certas, nunca fazem nada de errado, pelo contrário, sempre acham que o erro é dos outros. E essas pessoas, então, depois da morte, será que elas vão aceitar e reconhecer as faltas cometidas enquanto estavam vivas? Essas pessoas, às vezes, elas chegam a ser tão teimosas que nós chegamos a pensar que bom seria se estivéssemos do lado dessas pessoas, quando desencarnadas, para ver se realmente elas vão sentir culpa e reconhecer o erro depois de desencarnados. E a resposta vem lá na questão 994 do Livro dos Espíritos, que é importante que nós vejamos o que Kardec pergunta e o que os Espíritos respondem então. Então Kardec pergunta: a pessoa que não reconhece seus erros durante a vida, os reconhece depois da morte? E a resposta é simples: sim, sempre reconhece. E um detalhe: sofrem mais. Então vejam, segundo os Espíritos, o sofrimento por reconhecer os erros depois da morte é muito maior do que reconhecê-los agora, enquanto ainda estamos aqui. Porque depois da morte, no outro lado, no mundo espiritual, nós sentimos sim todo o mal que nós cometemos, todos os erros que nós cometemos para com os outros. E isso vem da culpa que nós sentimos. E os Espíritos também nos dizem o seguinte, que o arrependimento dessa pessoa, depois de desencarnada, nem sempre vem de imediato. É um negócio interessante, porque nós podemos até reconhecer o erro, ou melhor, vamos sim reconhecer o erro depois de desencarnados, mas podemos não estar arrependidos dos erros cometidos.
E há espírito que teima sempre nessas inclinações negativas. Apesar do sofrimento, continua a fazer coisas erradas, continua sempre querendo justificar os seus erros, se fazendo de vítimas, achando que os outros é que fazem com que ele acabe errando. Mas, cedo ou tarde, dizem os espíritos, nós vamos reconhecer, sim, o nosso caminho, os nossos erros e também vamos nos arrepender. E a questão número 1000, então, do Livro dos Espíritos, que deve ficar gravada em nossas consciências, quando Kardec pergunta se é possível ainda, então, nesta vida, resgatar os erros cometidos, os que nós cometemos nesta e os cometidos em outras vidas pretéritas. Isso é uma pergunta que todos nós queremos saber, uma dúvida. A pergunta 1000 elucida, porque os Espíritos respondem que sim, é possível reparar os erros cometidos. E como? Reparando e corrigindo as faltas. Porém, os Espíritos também nos dizem o seguinte, que não adianta querer reconhecer o erro pensando em resgatar o erro com atitudes infantis, batendo no peito e dizendo, eu errei, eu me arrependo. Não é dessa forma. Tem que reparar, sim, de forma concreta mesmo, analisando onde foi que erramos, de que forma nós podemos recompensar os nossos erros para com os nossos semelhantes. Então é um momento de reflexão, um momento de pensar, um momento de agir com a razão e em alguns momentos deixar o sentimento de lado, deixar o instinto de lado, analisar o que nós estamos fazendo, analisar de que forma nós podemos conviver com os nossos semelhantes para que possamos ter uma vida mais harmoniosa, errando menos e quando errarmos, tentarmos corrigir e reparar os erros agora, aqui. Porque como nos foi dito pelos Espíritos, no mundo espiritual é muito mais complicado reconhecer os erros. Muito obrigado a todos. Continuem mandando perguntas para que nós possamos respondê-las à luz da doutrina espírita. Fiquem em paz. Nosso quadro As Razões dos Fatos de hoje, nós vamos falar de um teste de honestidade. Na Universidade Tecnológica Federal de Cornélio Procópio, no norte do Paraná, um professor preparou um teste inspirado nos costumes da Noruega, um país onde ele viveu durante algum tempo. E, segundo ele, lá em muitos lugares são deixadas as mercadorias, como frutas, livros, roupas, nas ruas, sem qualquer vigilância. Então qualquer pessoa pode passar, pegar e ir embora. Se ela não tiver a consciência de realmente querer pagar, ninguém vai ver, ninguém vai ficar policiando. As pessoas pegam e entram na loja e fazem o pagamento. Nessa cidade, em Cornélio Procópio, a experiência foi a seguinte, nas próprias instalações da universidade, colocou-se um freezer com sorvete, uma plaquinha com o valor, R$2 a unidade, e do lado uma espécie de uma urna para as pessoas depositarem o valor do sorvete. Passado um mês, 2.400 sorvetes haviam sido vendidos, retirados, e apenas 50 não haviam sido pagos, o que deu um índice de 2,08% aí que não pagaram. Um índice considerado muito baixo, mas mesmo assim não o ideal, obviamente, que seria zero. E o dinheiro depois foi revertido para instituições de caridade. Nós temos falado bastante aqui no nosso programa sobre a importância da educação, e principalmente não só intelectual, mas fundamentalmente a moral. Agora, antes de nós interrogarmos, por exemplo, os nossos filhos, os nossos netos, como eles agiriam numa mesma circunstância, talvez seja o caso de perguntarmos a nós mesmos como nós agiríamos, o que nós faríamos em situações semelhantes, talvez. O que a gente faz quando a gente recebe um troco a mais no comércio? A gente devolve? Quando a gente vê uma pessoa derrubar uma cédula na rua, a gente alerta, entrega ou embolsa? Então são questões para a gente pensar. Se nós tivermos a plena convicção de que faríamos
a esse outrem, nessas várias situações, exatamente aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse, que é o mandamento máximo de Jesus, né? Para dadas aquelas circunstâncias, que os outros fizessem exatamente conosco o que nós vamos fazer com eles. E depois, diante de uma resposta positiva, para alento da nossa consciência, né? Então só assim nós podemos passar a nos perguntar se nós realmente orientamos também os nossos filhos no mesmo sentido. Qualquer coisa, qualquer ato, qualquer atitude dos nossos filhos, ou de netos, sobrinhos, enfim, diferente disso, né? Se, por exemplo, desaparece, entre aspas, uma nota de dinheiro da cômoda, ou se o nosso filho ou a nossa filha pega as chaves do carro sem autorização, especialmente se estiver sem habilitação, então nós temos aí, diante dessa situação, um motivo muito grande para nos preocuparmos. No primeiro caso, acende a luz amarela. No segundo, já acende direto a luz vermelha, porque nós estamos tratando de um ato de grande irresponsabilidade, que pode, além de causar grandes prejuízos materiais, colocar em risco a vida da própria pessoa e de terceiros. Então, toda vez que uma criança burla, às vezes numa coisa insignificante, nós devemos ficar atentos, porque pode ser uma mera travessura, mas se aquilo se tornar hábito ou começar a ocorrer com frequência, que pode virar um hábito, nós temos que coibir de uma maneira enérgica, né? Então, essa situação de agir com correção em todas as circunstâncias, né, vai nos trazer um pouco de tranquilidade se nós passarmos também o nosso bom exemplo. Isso é fundamental diante da educação daqueles que estão sob a nossa responsabilidade. As consequências negativas, às vezes, para essas coisas, vão desde um enrosco com a polícia, né, até a triste constatação de que nós estamos muito, mas muito atrasados espiritualmente e muito, mas muito distantes daquela situação do homem de bem que nós tratamos num dos programas anteriores. É por isso que o país está do jeito que está. Esse péssimo hábito de querer ser mais esperto, de levar sempre vantagem em tudo, a famosa lei de Gerson, é a responsável por grande parte das mazelas que assolam a nossa sociedade. Pela lei da justiça divina, nos mecanismos de causa e efeito, que atende tanto ao individual como às coletividades, com certeza nós temos ainda que conviver durante muito tempo com as falcatruas, com a corrupção, com o egoísmo e, por consequência, com uma sociedade doente e perversa. Está em nós dizer, nós somos diferentes do que esses que nos rodeiam. Eu sou uma pessoa que crê em Deus, que pratica as leis de Deus, e hoje estou tentando ser melhor do que fui ontem, e amanhã tentarei ser melhor do que estou sendo hoje. Um grande abraço a todos, muita paz. A editora Espírita ou Clarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 200 de publicações de primeiríssima qualidade. Lançou no último mês de abril o livro A Espera do Amanhã, A Certeza do Reencontro, de autoria do espírito Antônio Bento e psicografia de Diana Machado. A narrativa romanceada do retorno da jovem Luísa à espiritualidade emociona e provoca reflexão. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br ou telefone 16 33 82 10 66 ou através do Clube do Livro Espírita Curitiba em adepr@adepr.org.br. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita.
Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.